Este vídeo irá mostrar qual é a essência do protestantismo. Ou seja, você verá neste vídeo a Torre de Babel, que é o protestantismo deixado por Martinho Lutero, que depois de Judas, foi um dos maiores traidores de Jesus Cristo. É impossível defender a heresia protestante, pois toda a Escritura demonstra claramente a verdade, sem falar que essa peste surgiu no século XVI. Ou seja, não é uma doutrina cristã, é uma doutrina inventada por Lutero com influência direta de Satanás. Você já disse, ou certamente escutou alguém dizer que no Brasil nada é mais fácil, rápido e lucrativo do que abrir uma igreja. No maior país católico do mundo, as novas religiões e igrejas se multiplicam. Somente em São Paulo surge um templo a cada 2 dias. Os nomes vão do criativo ao extravagante, passando pelo cômico. Igreja das 7 Trombetas do Apocalipse, Pentecostal do Pastor Sassá e Barranco Sagrado. Tem também a igreja Jesus Vem, Você Fica. E uma outra com as iniciais ETQB, traduzindo, Eu Também Quero a Bênção. Vem abençoar, Senhor, cada vida que entrou por essas portas, meu Senhor. Uma outra igreja, a Coluna de Fogo, foi criada 8 anos atrás em São Paulo. Fica nos fundos da casa da pastora Maria Santana. Segundo a pastora, o caminho mais curto entre ela, Deus e os fiéis. Igrejas e religiões criadas para atender a grupos com necessidades específicas. Você vai conhecer o Templo dos Surfistas, a igreja que faz casamento de homossexuais e o pastor que transformou o púlpito num ringue de luta livre. Em 1 Timóteo 2, 11 a 13 está escrito: A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permito à mulher que ensine, nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E apesar da Bíblia ser bem clara nessa questão, existem igrejas protestantes que aceitam mulheres como pastoras, e outras igrejas protestantes não permitem a mulher como pastora. Quando Jesus instituiu o sacerdócio na sua única igreja, não tinham mulheres. Por isso somente homens podem ser sagrados. Bispos e padres. Foi escolha de Jesus e não dos apóstolos ordenar somente homens para o pastoreio do povo. Só homens podem ser ordenados sacerdotes, porque não se pode alterar a vontade de Cristo. Esta é uma disposição que a Igreja sempre encontrou na precisa vontade, totalmente livre e soberana, de Jesus Cristo, que chamou somente homens como seus apóstolos. A Igreja se reconhece então vinculada a esta eleição feita pelo Senhor mesmo. Por esta razão, a ordenação de mulheres não é possível. A Igreja e seu magistério não têm autoridade a partir de si mesmos, mas só a partir do Senhor. Porém, entre os protestantes existem igrejas que permitem e igrejas que não permitem, mostrando assim a Torre de Babel protestante. A Igreja Católica segue o que diz em 2 São Pedro, capítulo 2, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Por isso somente homens podem ser ordenados para o episcopado e ao sacerdócio. Simone é cabeleireira, mas está feliz com outra porta que conseguiu abrir para mexer com a cabeça dos fiéis. Na casa onde mora, a zona leste de São Paulo, fundou uma igreja. Parentes, vizinhos e amigos são os primeiros fiéis. O quarto era para cá e a sala era para cá. Uma parede derrubada e os 2 cômodos deram lugar ao salão. Essa semi da prefeitura, tá? E aqui é o Por 16 anos, ela frequentou outras igrejas. Decidiu agora montar a dela e se autopromover pastora. Agora veremos uma citação atribuída ao herege e pai dos protestantes Lutero na obra Grisar, Luther. Há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo. Outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, isto não deva ser o sussurro do Espírito Santo, e ele próprio um profeta. Atletas, surfistas, homossexuais, tatuados e lutadores, gente que se diferencia pelo visual, fãs de hip hop. Esta não é uma reportagem sobre tribos urbanas, mas sobre religião. Simplesmente queremos. Se antes
o padre ou o pastor falavam coisas que não fazem mais sentido para ele hoje ele pode procurar ou fundar, né, uma igreja onde o pastor, o padre, vai falar aquilo que ele quer ouvir. A essência do protestantismo não é procurar a verdade, e sim aquilo que gostam de ouvir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Palavras acadêmicas para um fenômeno típico das grandes cidades do país. Nesta nova onda de fé, há espaço para manifestações tradicionais das igrejas evangélicas, como a hora em que, segundo eles, o Espírito Santo se manifesta em línguas desconhecidas. Na mesma onda, uma prancha de surf virou o púlpito de uma igreja descolada, a Bola de Neve. Eu pego onda, minha esposa que é pastora pega onda, a maioria dos pastores e líderes da igreja pegam onda. Foi um dos motivos para que roqueiros, punks e metaleiros de Belo Horizonte fundassem sua própria igreja, a Caverna de Adulão. O nome faz referência ao lugar onde um grupo de fiéis se escondeu de uma perseguição. Está na Bíblia e na cabeça deles. Se não é o inusitado, é o polêmico. A bandeira do arco-íris, símbolo do movimento gay, ao lado da Bíblia, é um incômodo para muitos no próprio meio evangélico. A Igreja Cristã para Todos surgiu para acolher pessoas como Andréia e Clébia, que se casaram aqui no ano passado. E quando os valores mudam, as igrejas tendem a se transformar, sob influência principalmente do que acontece nas grandes cidades do país. Jeremias capítulo 23, versículo 21 e 22. Não enviei tais profetas. São eles que correm. Nem jamais lhes falei. E, no entanto, proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Foi quando me veio essa mensagem, compromisso com Deus. Como é que veio essa mensagem? É uma coisa assim inexplicável, mas que ela veio para mim, ela veio. É como se desceu do alto. Sinuca, tabela de basquete, espaço para dançar, não importa a hora. Este é o templo do Pastor DJ. A comunidade crescendo na graça no extremo leste de São Paulo. Atiradores da palavra! Se o discurso agrada... No dia em que fomos ao culto, o pastor Anderson já não tinha as trancinhas Rastafari, mas mantinha o discurso ousado, ele mesmo admite. Som eletrônico, DJ, energia dispensada a madrugada dentro. E aqui a juventude pode dançar, se divertir, sem nenhum tipo de droga ou sem nenhum tipo de prostituição. Pro jovem frequentar hoje em dia tem que ser assim, meu. Se não for, não vira. Não existe essa de balada santa. Isso é o mundanismo disfarçado de um pseudo-cristianismo. 1 São João, capítulo 2, 14 e 15. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. A que é chamada de loucura santa pode até ter paquera, mas com limite. Bebidas, claro, mas sem álcool. E a opção é que não falta. Tem aqui o docinho de Deus, língua dos anjos e o campeão é o Apocalipse. É feito de... O Apocalipse é suco de uva, leite condensado, polpa de açaí, pó de guaraná e energético. Nas novas igrejas evangélicas, o Brasil da fé é um retrato do Brasil das ruas. Nem a religião escapou de uma tendência de mercado, em que o que vale é deixar o cliente satisfeito. Amém. Esse vídeo deixou explícito a Torre de Babel protestante. Compartilhe este vídeo e ajude a divulgar a verdade sobre essas seitas protestantes. Lembre-se que fora da Igreja Católica não existe salvação, pois foi a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem segue a Bíblia de verdade proclama a Virgem Maria como bem-aventurada. São Lucas capítulo 1, 48. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.